Olá, seja bem-vindo ao canal do Projeto SESMIT de Valor. Eu sou a doutora Verônica, sou médica do trabalho há 15 anos, ergonomista, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que vem movimentando a área de saúde e segurança do trabalho: os riscos psicossociais. Nós sabemos que a partir de agora, empresas e profissionais da área de saúde e segurança do trabalho devem compreender esse tema e realizar o levantamento e gerenciamento dos riscos no ambiente de trabalho, dos riscos psicossociais, para apoiar empresas e trabalhadores e os profissionais especializados nesse ramo de atuação. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou em maio de 2025 um guia oficial com diretrizes e orientações. E para te ajudar, eu separei aqui nesse vídeo 5 pontos fundamentais que você deve seguir para realizar uma avaliação de risco psicossocial segura tecnicamente e seguindo as orientações desse guia. E já te adianto, o 5º ponto que eu separei gerou muita polêmica dentro da área de saúde e segurança do trabalho. Antes de tudo, vale relembrar que os riscos psicossociais surgem da organização do trabalho e dos estilos de gestão. Quando mal gerenciados e não identificados, esses riscos comprometem a saúde dos trabalhadores, a produtividade e até a sustentabilidade dos negócios. Por isso, ao contrário do que muitos pensam, entender e gerenciar esses riscos não é um problema, mas sim uma ação estratégica nas organizações. Então, vamos ao guia. O primeiro ponto de destaque é: o texto da NR1 não sofreu nenhuma alteração real. O que ocorreu no item 1.5, responsabilidades, dentro do texto da norma regulamentadora 1, foi uma ênfase e um detalhamento dos grupos de risco, inserindo os riscos psicossociais no grupo dos riscos ergonômicos, como já deveria ser realizado e feito e praticado na nossa rotina de profissional de saúde e segurança há muito tempo. Os riscos psicossociais, eles pertencem à ergonomia cognitiva, e a ergonomia cognitiva já está presente nos livros técnicos há muitos anos. Agora, não há mais dúvida, a avaliação de riscos psicossociais deve estar inserida no PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos das Empresas, e esse movimento rumo à capacitação dos profissionais de saúde e segurança do trabalho é necessário para que esses profissionais consigam realizar o levantamento desses riscos e o gerenciamento dos mesmos. Segundo ponto de destaque: a responsabilidade do levantamento dos riscos é do CNPJ, ou seja, da empresa, da organização. E o que isso significa? Significa que as empresas, a partir de agora, devem apresentar os dados do levantamento de riscos psicossociais no PGR. E a empresa é responsável por definir quem irá realizar esse levantamento no ambiente de trabalho. Existem empresas maiores que têm serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, o SESMIT interno, e esses profissionais podem ser capacitados para fazer essa avaliação na prática. Empresas menores podem contratar serviços de consultoria e esses profissionais consultores externos realizarão tanto o levantamento como auxiliarão as empresas no gerenciamento desses riscos ocupacionais. O único detalhe que eu reforço nesse ponto, nesse segundo ponto de destaque, é que as empresas precisam entender do assunto. Desde a atualização do texto da norma regulamentadora 1 em agosto de 2024, eu venho presenciando algumas intercorrências e erros técnicos nesses levantamentos. Alguns profissionais estão aplicando testes psicológicos, questionários de sintomas de saúde mental nos trabalhadores e entendendo que essa é a metodologia para avaliar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Só que não é dessa forma. Esses testes, apesar de serem muito importantes nas organizações, eles não levantam os fatores de riscos psicossociais. Os formulários para levantar esses agentes no ambiente de trabalho são formulários já validados
dentro da ergonomia cognitiva, inclusive validados em estudos no nosso país. Então, mesmo que a empresa não vá realizar ela própria essa avaliação e decida por contratar consultores externos, é importante que ela tenha uma compreensão mínima sobre o assunto para poder auditar esse trabalho e entender o que esse profissional irá executar dentro do ambiente de trabalho. Terceiro ponto fundamental: todos os setores da organização devem estar envolvidos no processo de levantamento dos riscos psicossociais. Como eu informei no início desse vídeo, os riscos psicossociais surgem da organização do trabalho e dos estilos de gestão. Dessa forma, o envolvimento do RH, da liderança da operação, da diretoria da empresa é fundamental para que o gerenciamento desses riscos passe a compor a política interna da empresa. Eu não sei se até aqui eu trouxe alguma novidade, espero estar te auxiliando no entendimento e no destaque de 5 pontos do guia publicado pelo Ministério do Trabalho e te convido a seguir o nosso canal e o nosso perfil do Instagram. E vamos para o quarto ponto fundamental do guia, e esse foi um ponto frequentemente citado no texto desse manual: a importância da comunicação com os trabalhadores ao longo do processo de levantamento dos riscos. Além de dar consciência aos trabalhadores sobre o que é o risco psicossocial e o que será realizado naquele contexto de trabalho, a comunicação com os trabalhadores também permite a maior adesão no momento do preenchimento dos formulários, que irão levantar esses perigos no ambiente de trabalho. E como estamos falando de um risco que surge a partir da percepção do trabalhador sobre a atividade que ele executa, a participação dos trabalhadores nesse estudo e nesse levantamento é fundamental para que os dados sejam realmente relevantes e representem aquela realidade de trabalho. E por último, quinto ponto fundamental do manual e que gerou muita polêmica desde a atualização da norma regulamentadora 1 em agosto de 2024. A empresa deve utilizar formulários validados na literatura científica. Bom, primeiramente é importante esclarecer que o guia do Ministério do Trabalho não define uma metodologia específica para o levantamento de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Entretanto, caso a empresa opte por aplicar formulários nos grupos de trabalhadores, ela deve sim utilizar formulários validados na literatura científica. Nós temos muitos formulários já validados no Brasil e disponíveis gratuitamente na internet. Então, não é necessário gastar recursos na aquisição desses formulários. Os profissionais devem sim se capacitar para o bom uso dos formulários e para o entendimento dos resultados que esses formulários geram. Muitos profissionais divulgaram formulários e ferramentas novas, inéditas, desde a atualização do texto da norma. Entretanto, a aquisição dessas ferramentas não é necessária na prática. Agora, então, entendendo 5 pontos fundamentais do Guia do Ministério do Trabalho, é hora de começar. Estruturar o seu processo de trabalho, se capacitar no tema, entender como funciona essa metodologia e colocar em prática. E para quem já vinha se movimentando e trabalhando com esse assunto, o Guia do Ministério do Trabalho é uma excelente ferramenta, inclusive para dar autoridade na sua forma de trabalhar. Eu vou deixar o link do guia aqui na descrição do vídeo. E se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe com outros colegas da nossa área de atuação e nunca se esqueça: seja sempre um profissional de valor.